Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite hoje, mais uma vez, para estar compartilhando esse tema que semana passada nós já falamos na primeira parte. Hoje nós estamos aqui sem o monitor, deu um probleminha aqui no controle. Não vai dar para você acompanhar a leitura, mas você pode acompanhar na sua casa a hora que você quiser ver esse vídeo. E você que não é inscrito, inscreve aí, meus irmãos. Dá um joinha, divulga essa mensagem para que o YouTube possa repassar essa mensagem. Então hoje nós temos aqui um tema que nós começamos semana passada. A grande tribulação já aconteceu. Se a grande tribulação já aconteceu, o que nós estamos fazendo aqui? É porque o mundo espera a tribulação. Diz que o diabo um dia vai ser morto. Paulo diz que a morte reinou de Adão até Jesus, ou até Moisés. O que a igreja faz hoje? Rodeando a muralha de Jericó? Que juízo é esse que vai vir? Deus vai cobrar de quem no século hoje? O que ele vai cobrar? Baseado em que mandamento? O que ele vai cobrar nos dias de hoje? Tem alguma Bíblia se cumprindo hoje? Porque Jesus disse, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem seria um sinal para aquela geração. Então, se a grande tribulação já aconteceu, o que milhares de igrejas esperam hoje? Esse dia eu estava conversando com o irmão TJ, e ele estava pregando o reino de Deus. Aí ele falou assim, ele mandou nós anunciar. Vai anunciar o quê? Anunciar o reino. Vocês pregam que o reino já chegou ou que vai vir? E ele diz, não, o reino vai vir. Mas a Bíblia diz que Jesus disse, ide pregai, é chegado o reino dos céus. Você não vê ninguém pregando isso hoje. Jesus nunca disse que as pessoas iriam para o reino. Ele disse que o reino estava vindo. E a grande tribulação foi a divisória daquela antiga aliança, o fim daquele pacto, e todos aqueles que não crescem naquele sangue de Cristo, eles sofreriam o dano da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, sobre o planeta ou sobre o mundo habitado ali de Israel. É o que nós estamos tentando passar para você que não tem esse conhecimento, que não vai vir tribulação nenhuma, porque é apenas uma tribulação e ela tinha um local. Mateus 24, 34, que diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Mas Simã, essa palavra, irmãos, é esta geração que Jesus estava presente lá, era aquela geração. Não adianta você pegar no hebraico, na Cabala, no livro lá de Maomé, a palavra é esta geração. Jesus disse, eu vou cobrar desta geração, era aquela geração. Não vai cobrar nada hoje. Porque essa grande tribulação não tinha um duplo cumprimento. Porque Jesus foi muito claro nas suas afirmações. Quando disse que até agora não houve, e nem haverá outra tribulação, a não ser aquela do ano 70. Lê a história. Mas se não tem grande tribulação, não vai ter morte, o que nós estamos fazendo? Ué, você quer o quê? Ele disse que ide pregai, é chegado o reino do céu. Nós estamos vivendo no reino do céu. Reino do céu, ele estava vindo. Você não vai para o reino, você já nasceu no reino. Eles herdaram, nós já nascemos no reino, nós nascemos, eis que tudo se fez novo, nós já somos da segunda criação. Isso é tão claro que Lucas 21, 24 diz, porque então haverá grande calamidade na terra. Que terra seria essa? Judeia.
e ira sobre este povo aqui em Unamar, em Cabo Frio, ou era aquele povo? Quem era o povo de Deus quando Jesus falou para eles ali? Era eles. Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqueles que não aceitassem hoje nasceu em Jerusalém, o guia, o salvador do seu povo, que livraria o seu povo dos seus pecados. Os judeus, aonde era a tribulação, Simar? Na Judéia, dentro de Jerusalém, nas cidades de Jerusalém. E cairão o fio da espada, e serão levados cativo para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Observe que a grande tribulação, meus irmãos, foi um evento dirigido a um povo, judeus. É uma terra judaica. Você observa os textos que Jesus não disse que seria no mundo, planeta. Quem tiver dentro de Jerusalém tinha que sair. E quem tivesse fora, metia o pé, não entrava. Então você pode observar, os textos é bem claro, que Jesus pega lá Mateus 24, capítulo 1 e diz, vocês estão vendo isso tudo aí? Não ficará pedra sobre pedra que não sejais derrubada. E os discípulos, Senhor, quando vai ser isso? E que sinal você vai dar da sua vinda e do fim do mundo? Aion, aquele mundo judaico. Paulo diz, o fim deste mundo, o fim deste século, tem chegado. Era aquele século mosaico, a primeira aliança ela teria um fim. E Deus julgaria mais uma vez o seu povo, Jerusalém. E ele começa em Mateus 24, e dizendo, Senhor, quando vai ser a sua vinda? E que sinal você vai? Ele começa dizendo as características. Vocês vão ser levados para todas as nações. Jerusalém vai ser pisada pelos gentios. Quando que Jerusalém foi pisada pelos gentios? Quando Roma invadiu Jerusalém. E isso ocorreu no ano 70. E está escrito na história, não está nem na Bíblia. Mas a liderança hoje, ele insiste em repetir a grande tribulação. Não tem Bíblia, não tem base bíblica para isso, meus irmãos. Jesus disse que nunca mais ia haver uma tribulação igual aquela. Por isso Mateus 24,16 diz, então os que tiveres na Judéia, fuja para os montes. E isto confirma em Lucas 21:20. Quando vide Jerusalém rodeada de exército, sabei que a sua destruição chegou. Meus irmãos, está mais claro isso do que a luz do meio-dia. Não tem como eu ler esse texto e aplicar ele, no contexto que nós vivemos hoje. Era local. Mas sim, isso desmonta todo o sistema. Desmontou até o meu. É para desmontar mesmo que as pessoas lêem a Bíblia, mas eles não respeitam ela. Ele diz que nós somos hereges, mas eles não respeitam o que está escrito, eles tentam fazer uma manobra e colocar na cabeça do pessoal que aquela é a verdade, mas a Bíblia é bem clara, ela mesma responde, Lucas 21:24, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Quando é que Jerusalém foi destruída? E quando é que os israelitas foram levados para todas as nações? Quando é que o templo caiu? No ano 70. E quando é que Jerusalém voltou de novo a ser uma cidade? Em 1947. Não vai repetir isso mais, porque hoje Jerusalém habita seguro. Foi uma promessa que Deus tinha feito. E Deus também não está em nação hoje porque ele tinha. Senão ele arrumava um governo para todas elas. O governo hoje, meus irmãos, é uma escolha humana. Está aí hoje. O meu povo perece por falta de o quê? Conhecimento.
cada nação tem um governo que merece. Agora, nós precisamos observar e centralizar, olhar qual é o governo que nós merecemos. Se existe hoje uma democracia, nós precisamos respeitar ela. Senão Deus vai arrumar, o governo tal é para isso. Não, Jerusalém era o fim dela. E depois, ela só passaria a ser habitada depois que os gentios abandonassem ela. E quando aconteceu isso? Com o voto de Oswaldo Aranha, brasileiro ainda. É que Israel volta a ser uma nação outra vez. Só que a igreja espera que o terceiro templo vai ser feito lá, o anticristo vai sentar lá. Meus irmãos, para com isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O anticristo foi na época da igreja lá. O objetivo da grande tribulação, irmão, foi centralizado sobre um povo, Israel, sobre uma cidade, Jerusalém, e sobre um território ou terra judaica. Você pode fazer qualquer estudo aí, que a tribulação que Jesus falou, que todos os apóstolos falou, era dentro de Jerusalém. Não adianta. Não adianta você fazer exegese, hermenêutica, estudar cabalista, estudar. A tribulação era para Jerusalém. Não era para o Brasil e para outras nações. Sobre esta nação infiel, Deus derramou em 70 a sua ira. Por que Jesus disse que a ira viria sobre Israel? Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Dias vai vir que vocês vão ser destruídos. Porque vocês não deram ouvido à minha palavra. E Jesus queria salvar eles da tribulação que ia vir sobre eles. Paulo chega a falar em Romanos que quando nós éramos, Romanos 5, versículo 10 em diante, quando nós éramos inimigo, ele reconciliou conosco. Agora seremos salvos da ira. A salvação ali depois da cruz, meus irmãos, não era mais dos espíritos. Era metanoia. Era uma mudança de mente para que as pessoas acreditassem em Cristo e pudessem escapar no dia da tribulação. Escapar para onde, Simão? Porque Jerusalém era cercada de muro. E ele diz, cuidado que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno. Por que no inverno? No inverno é difícil as pessoas resistir ao frio. E o dia de sábado, o portão estava fechado. E se Roma invadisse Jerusalém no dia de sábado, como é que eles iam escapar? E Jesus foi bem claro, quem estiver dentro, saia. Quem estiver fora, não entra, porque seria grande tribulação e ira contra aquele povo, não é contra mim e contra você. Observe que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 e 16, que sobre os judeus que mataram o Senhor e seus profetas, que expulsaram Paulo da sinagoga, impediram ele de falar aos gentios para ser salvarem, comando assim a medida dos seus pecados. Veio sobre eles a ira até o extremo. A ira veio sobre quem? Sobre eles. A ira de Deus estava sobre a nação de Israel, porque toda a lei precisava se cumprir. Quem não aceitou o sacrifício de Cristo permaneceu na lei de Moisés querendo ser justificado. E pela lei nenhuma alma seria justificada. O que viria pela lei? A condenação. Quem vivesse pela lei, morreria pela lei. E foi o que aconteceu. Paulo diz, o fim da lei era Cristo, para todo aquele que nele cresce. O fim da lei não é Cristo hoje, porque não existe lei de Moisés hoje vigorando. 10.
Deus em si não eliminou Israel, ele eliminou-se a si mesmo, quebrando o pacto da lei que Deus fez com eles, desde o Antigo Testamento, tendo rejeitado o mediador. Assim como Jonas foi um sinal para eles, que toda a cidade se converteu, até os animais eles colocaram pano de saco, como sinal de arrependimento para que Deus não destruísse aquela cidade. Quando Jesus veio também, precisava acontecer a mesma coisa. Se todos eles crescem, Jerusalém não seria destruída, porque o povo acreditava no resgatador. Mas se eles rejeitassem aquele pacto da graça, ele seria destruído, porque ele estava na antiga aliança e pela lei nenhuma alma salvaria. Não é espírito, não, alma. Meus irmãos, está aí essa mensagem. Hoje é difícil você, numa cultura de 2.000 anos, porque você chega em algumas comunidades e eles estão dizendo que Jesus está voltando. Como disse nosso irmão hoje lá na nossa reunião, eles vão morrer seco. Nós também vamos morrer, ou gordo, ou seco, morrer fisicamente, mas no espírito nós estamos perfeitos com Deus. A irmã disse que ela era pecadora, que ela veio de Adão, quer dizer, ela veio da primeira criação. A primeira criação foi morta na cruz. Apocalipse diz, eis que eu faço novo todas as coisas. Apocalipse, meus irmãos, já aconteceu há 12.000 anos atrás, o reino já veio. Nós já somos cidadãos do reino. Nós não precisamos se arrepender para aceitar esse reino. Nós precisamos entender que nós já somos cidadãos do reino. E viver uma vida como filhos de Deus. Viver uma vida desfrutando daquilo que Deus proporcionou. Do novo de Deus que Ele fez. Essa teologia que Jesus vai voltar e a tribulação vai vir, tem quantos 1000 anos? Será que Jesus errou? Será que Paulo errou quando Paulo diz, olha, o fim de todas as coisas tem chegado? Pedro diz, o juízo de Deus vai começar pela nossa casa. Pedro estava dizendo lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que transpassaram ele. E toda a tribo choraria e se arrependia, mas aí já era tarde. Porque não deram crédito à mensagem do Messias. Ele veio, morreu pelos pecados deles e queria livrar eles do juízo que viria dentro de Jerusalém. Meus irmãos, no próximo vídeo nós vamos estar tentando resumir essa mensagem. Mas eu tenho certeza que você que nunca ouviu essa mensagem, você precisa parar, analisar os textos e comprovar você mesmo, sendo guiado por Deus, que não existe tribulação de Bíblia hoje. Pode ver minha tribulação, a sua tribulação. Cada família nesse mundo vai passar por tribulações, mas não aquela tribulação predita em Mateus 24, e nem Tessalonicenses. Essa tribulação, ela tinha um endereço, era para a nação de Israel. Valeu? Melhor noite para você, uma ótima semana. Valeu!